professora Keila para mais uma aula de biologia. Ainda estamos falando sobre o tema, né, que é o reino animalia, reino animal. Nosso conteúdo são os mamíferos, né, conteúdo mamífero, classe mamária. Nós vamos então estudar características e a diversidade dos mamíferos. Então, o objetivo da aula é identificar as características e a diversidade dos mamíferos. Na imagem, a gente já pode observar que tem uma diversidade, né? Mamíferos aquáticos, né? Mamíferos terrestres, de regiões geladas. Então, é uma classe também bastante diversificada. Vamos lá? Então, antes da gente começar, quero só fazer um retrospecto para vocês se lembrarem. Nós estamos estudando reino animal, o filo é o Chordata, e aí a gente está no subfilo Vertebrata. O subfilo é dividido em 5 classes, e dessas 5 classes nós já estudamos os peixes, os anfíbios, que é uma classe, répteis, aves e agora a última classe, né, a quinta classe, que é a classe mamária ou, né, representados mamíferos, tá? Então vamos às características dos mamíferos. Características exclusivas da classe dos mamíferos. Glândulas mamárias, que é a característica principal e que dá o nome da classe, né? Então, essa é uma característica exclusiva dos mamíferos. As outras classes não apresentam glândulas mamárias. Assim como as aves têm penas e é uma exclusividade, as glândulas mamárias é uma exclusividade dos mamíferos. Outra característica, eles possuem um corpo total ou parcialmente coberto por pelos. Pelos também é uma característica dos mamíferos, os outros animais não apresentam pelos. E dentes diferenciados, como incisos caninos, premolares e molares, né? É uma característica dos mamíferos, visto que as aves não têm dente, têm um bico córneo, né? Os répteis têm dentes, mas alguns não têm e tem umas modificações, né, e adaptações. Então, essa diferenciação dos dentes é uma característica dos mamíferos. Outra característica é o diafragma, que é uma membrana muscular, um músculo, né, que separa o tórax do abdômen e auxilia na ventilação dos pulmões. Assim como as aves têm sacos aéreos e é uma exclusividade das aves, então os mamíferos têm o diafragma e é uma exclusividade dos mamíferos. Nas aves, os sacos aéreos ajudam a armazenar ar, né, para ventilar os pulmões. No caso dos mamíferos, tem o diafragma, que é essa membrana muscular, esse músculo, que vai ajudar a empurrar mais ar para dentro do pulmão. Também é uma característica de adaptação e evolutiva na classe dos mamíferos. Outra característica, né? Como as aves, são animais endotérmicos, ou seja, mantêm a temperatura do corpo constante. Só para a gente lembrar, peixes, anfíbios e répteis são animais piscilotérmicos. Eles não conseguem manter a temperatura do corpo constante. A temperatura do corpo deles varia de acordo com a temperatura do ambiente. Se a água está mais fria, então a temperatura do corpo deles está mais fria. No caso dos répteis, por exemplo, é comum, né, lagartos, jacarés ficarem tomando sol, que é para poder obter calor. As aves e os mamíferos são endotérmicos, eles não precisam obter calor do ambiente. E mesmo quando está frio, a nossa temperatura é quente, é constante, porque somos animais endotérmicos, mamíferos e aves. E ali, algumas características, né, assim, dos mamíferos são vivíparos, ou seja, não põem ovos, né, o embrião, alguns mamíferos sim, mas a maioria não, né, o embrião se desenvolve dentro do corpo materno. As glândulas mamárias, né, os filhotes mamam. Tem 4 patas, a maioria dos mamíferos apresentam os 4 membros locomotores também. São animais vertebrados, ou seja, tem a coluna vertebral, tem as vértebras, né, e possuem os pelos, né? Aqui no caso um leão todo peludo. Então são as características bem marcantes da classe dos mamíferos. Seguimos, temos mais coisas, mais informações. Existem animais pesando de 3 gramas até 160 toneladas e medindo de 8 centímetros até 30 metros de comprimento. Então tem essa variedade de tamanho e peso. Podemos encontrar mamíferos em vários ambientes, como na água doce, água salgada, no ar, na terra firme. Então também tem essa variedade de ocupação do ambiente.
Atualmente existem cerca de 5.300 espécies de mamíferos conhecidas, sendo o ser humano uma delas. Olha só, tem bem mais aves conhecidas do que mamíferos. Quando a gente estudou sobre as aves, tem cerca de 9.000 aves conhecidas. Então, as aves são mais conhecidas que os mamíferos, mas 5.300 é um número bem considerável de espécies, né? Alguns mamíferos, como o rato, por exemplo, eles transmitem micro-organismos patógenos aos humanos e outros organismos são importantes para os seres humanos, como a vaca, cabra, para a obtenção de leite, carne, couro, lã. Então, como nós somos parte dessa classe, temos uma relação bem mais estreita com os mamíferos, tanto no grau de parentesco, também na consumo, competição por alimento e a transmissão de micro-organismos patógenos e também na domesticação, né, e a exploração de outras espécies. Continuando, agora vamos analisar a digestão dos mamíferos. O sistema digestório dos mamíferos é formado por um longo tubo que vai da boca ao ânus, então possui um sistema digestório completo. Existem vários órgãos, né, e glândulas que produzem sucos digestivos que vão quebrando as substâncias nutritivas dos alimentos, proteínas, gorduras, açúcares, até que eles ficam pedaços bem pequenos e que o intestino consiga absorvê-los. Os restos que não são digeridos nem aproveitados são eliminados pelo ânus na forma de fezes. Nós estudamos no primeiro bimestre, lá no início das aulas, o sistema digestivo. Então, é o mesmo conceito. Então, nós não vamos entrar em detalhes, né? Aqui tem só uma representação. É o mesmo sistema digestivo, né? O humano, que o bovino, tem os mesmos órgãos e acontece mais ou menos da mesma forma. Não tem as glândulas, tem o tubo digestório, que inicia na boca e termina no ânus, como a gente viu lá no sistema digestório, quando a gente começou a estudar esse ano. Seguimos agora a respiração, mesmo caso, só vou dar uma revisada, né? Manter a temperatura do corpo quente, quando o ambiente esfria, por exemplo, requer energia. A energia para a homeotermia e para as atividades em geral depende da respiração e da circulação. Então, a circulação e a respiração precisam ser eficientes. Os mamíferos, eles obtêm o oxigênio necessário para os processos energéticos do corpo. Como, né? Todos os mamíferos são seres pulmonados, todos apresentam pulmões. E o ar entra, né, pelas vias respiratórias, vão até o pulmão e que absorvem o oxigênio. Então, até mesmo os mamíferos aquáticos, eles apresentam pulmão, né, os pulmões, e eles precisam vir até a superfície para encher os pulmões de ar, ou seja, para pegar ar e fazer a troca de gases, tá? Eles apresentam um músculo localizado entre as costelas que atua nos movimentos respiratórios, que é o diafragma. É uma característica exclusiva dos mamíferos. Eu vou pontuar ele aqui, ó, o diafragma fica aqui na região, e ele ajuda a empurrar o ar para dentro dos pulmões. O sistema respiratório dos mamíferos, nós também estudamos lá no início do ano, né, quando a gente estudou sobre o sistema respiratório, é o mesmo conceito. Então, só para a gente lembrar, todos os mamíferos são seres pulmonados e ainda apresenta esse músculo diafragma que ajuda na oxigenação dos pulmões. Continuando, agora a circulação. Mesmo caso, assim como o coração das aves, o coração dos mamíferos apresentam 4 cavidades, que são os 2 átrios e os 2 ventrículos. A circulação dos mamíferos é fechada, dupla e completa, mesmo jeito que é nas aves, sem que haja mistura do sangue venoso com sangue arterial. E a eficiência na circulação favorece a homeotermia corporal. Então, o mesmo conceito de respiração das aves e dos mamíferos, né? Como as aves, os mamíferos são endotérmicos ou homeotérmicos, que permite permanecer sempre ativos, né? Mesmo com temperaturas muito elevadas ou muito baixas. Quando a temperatura está muito elevada, então no sentido de diminuir essa temperatura. Se está muito baixa, vai no sentido de aumentar essa temperatura. Os dois processos gastam energia, então precisa-se de uma circulação e uma respiração eficiente, tá? Esse é o fato que justifica a larga distribuição dos mamíferos em vários habitats, porque mesmo em regiões muito frias, muito geladas, eles conseguem manter a temperatura. Então, pode-se encontrar mamíferos nos polos, né, por exemplo. Então, só para lembrar, o coração dos mamíferos é semelhante ao coração das aves, ó, tem os 2 átrios,
os dois ventrículos. É uma circulação fechada, porque o sangue circula dentro dos capilares, que são as veias e as artérias. É uma circulação dupla, porque passa 2 vezes o sangue pelo coração. E é uma circulação completa, porque como os átrios e os ventrículos são totalmente divididos, não ocorre a mistura do sangue venoso com o sangue arterial. Mesmo conceito da circulação das aves, que nós já estudamos. Agora, a reprodução. Os mamíferos, eles são animais que apresentam sexos separados, né? Tem o macho e a fêmea. Existem algumas espécies que são ovíparas, mas a maioria são vivíparas, né? Que o embrião se desenvolve dentro do corpo da mãe. Alguns põem ovos, né? A fecundação é interna, ou seja, o macho coloca os espermatozoides dentro do corpo da fêmea. E esses seres, eles são chamados de vivíparos, que eles têm um filhote que nasce direto, gerado no útero. Ele não se desenvolve dentro do ovo, como nas aves. Os filhotes se desenvolvem dentro do ovo e depois nascem. Neste caso, o filhote se desenvolve dentro do útero, que é dentro do corpo materno. Certo? Aqui a gente tem uma representação, ó, tem um indivíduo masculino, tem um indivíduo feminino, vão produzir as células, né, os gametas masculinos, espermatozoides, os gametas femininos, que são os óvulos. Vai ocorrer a fecundação, que é o encontro desses dois gametas, né? E aí esse vai formar o zigoto, que vai se desenvolver dentro do corpo materno, e aí depois ocorre o nascimento. Por isso eles são chamados de vivíparos. E aqui embaixo uma representação, outra característica marcante dos mamíferos, que também é nas aves, é que eles têm cuidado com a prole, né? Eles cuidam dos filhotes quando os filhotes nascem, por um bom tempo. Agora vamos à classificação dos mamíferos. Os mamíferos, eles podem ser classificados em 3 grupos, que são monotremados, os marsupiais e os eutérios. Vamos ver as características dos monotremados. São animais que têm um corpo com características marcantes e a capacidade de colocar ovos. Então, esses são os ovíparos. Apesar dessa peculiaridade, eles também alimentam os filhotes, inicialmente com leite. Então, mesmo que eles coloquem ovos, eles têm as glândulas mamárias e produzem leite, que é sugado diretamente da pele, porque ele não possui mamilos. Tem a glândula, o leite é produzido e é secretado, mas não tem os mamilos. Então, os filhotes sugam o leite diretamente da pele. Os monotremados são encontrados principalmente na Austrália e na Nova Guiné e são representados pelas equinha e os ornitorrincos. São os principais representantes desse grupo. Aqui a gente tem as 2 imagens deles. O próximo grupo é o grupo dos marsupiais. Esses são os animais que se destacam pela forma como eles desenvolvem os seus filhotes, né? Que ocorre o desenvolvimento dos filhotes. Neste grupo de mamíferos, observa que o embrião se desenvolve no interior do útero, porém, ele nasce muito cedo e aí completa o desenvolvimento embrionário, né? O desenvolvimento dentro de uma bolsa, né? Que é o marsúpio, que é uma espécie de bolsa que fica na parte anterior do corpo da fêmea. Os representantes desse grupo são os gambás e os cangurus. São os representantes, então, dos marsupiais. Aqui, ó, uma representação com a bolsa. E aqui, neste caso, o gambá carrega os filhotinhos nas costas até que eles se desenvolvam. E o outro grupo é o grupo dos eutérios, que são os mamíferos que se destacam pela presença de placentas complexas. A placenta é um órgão que surge durante a gestação e possui, entre outras funções, a de garantir a troca de nutrientes entre a mãe e o filhote, já que o filhote se desenvolve dentro do corpo, diferente das aves que se desenvolvem dentro do ovo. Então, diferente dos marsupiais, o desenvolvimento dos mamíferos neste grupo, nos eutérios, ele é totalmente completado dentro do útero. Quando o filhote nasce, ele já nasce com o desenvolvimento embrionário concluído, né? Estão nesse grupo nós, né, os humanos, cachorros, gatos, macacos, baleias, são exemplos desses animais do grupo eutério. Então, essas são as características dos mamíferos e os principais grupos que eles são divididos. Espero que vocês tenham compreendido. Em caso de dúvida, pergunte para a professora de vocês.
e até a próxima.